Aleluias, aleluias, som. Som, glória a Deus, aleluias. Som, glória a Deus, aleluias. Testando som. Som. Glória a Deus, aleluias. Som, glória a Deus, aleluias. Testando som. Aleluias, glória a Deus. Som, testando.
Ei, ei. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Eu peço ao nosso irmão Ezequiel para estar orando, para a gente estar iniciando nosso culto. Aleluia. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Oramos ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Estamos aqui, Jesus, na tua casa, mais uma vez, para exaltar e bendizer o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Jesus, por esse dia maravilhoso de trabalho que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, pelos livramentos, pelas vitórias, Jesus, também pelas lutas, pelas dificuldades, porque é nelas que somos forjados em Ti. Obrigado, Senhor, por tudo, ser conosco durante este culto, enquanto nós adoramos ao Senhor na beleza da Sua santidade. Trabalha, Senhor, em nosso favor. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão cativos, liberta. Se entrar alguém aqui, Jesus, doente, que saia curado pelo poder do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa o Teu Filho na palavra, fala aos nossos corações, para que possamos, meu Deus, ser cheios, abastecidos com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que derrama a Tua glória, derrama o Teu poder sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Aleluia. O hino 304 da harpa. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flecha transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria
Aleluias. Glória a Deus. 467. Aleluias. Glória a Deus. Oh, porque duvidas sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da não, soltei, solta o cabo da não. Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te forte sustenta. Soltei, solta o cabo da mão, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pode tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da não, soltei, solta o cabo da não, toma nas mãos e na dança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da não, soltei, solta o cabo da não, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da não, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Glória a Deus. A oportunidade de estar com nossos irmãos Alfeni para estar fazendo a leitura da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor.
Glória a Jesus. Estamos um pouco meio afastados aqui uns dias, né, irmão? Nós estamos ali no Oziel, dando um apoio ali, né, ajudando nosso irmão João ali naquela obra. Mas é para glória do Senhor. Amém? Lucas capítulo 2, do versículo 46 ao versículo 49. Leiamos como de costume, viu, irmãos? Eu leio os pares e os irmãos leem os ímpares. Amém? Glória a Jesus. Lucas capítulo 2, verso 46 ao 49. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Jesus. Leiamos a palavra do Senhor, que nesta noite nos traz a mensagem assim. Após os 3 dias, acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os, propondo-lhes questões. E assim que seus pais avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agistaste assim conosco? Glória a Deus. Assim que seus pais avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Glória a Jesus. Quem veio cuidar das coisas do papai aqui nessa noite? Glória a Jesus. Esta é uma palavra a qual nós devemos ouvir e devemos viver, adorando e fazendo as coisas do Pai. Bendito Deus eterno e soberano, Pai que está no céu. Pai, bendita é a tua palavra, que é teus filhos, teu povo, a qual nessa noite, Senhor, se reúne para buscar a tua face. E nessa noite, não é diferente, Jesus. Tu agistes as dias anteriores, tu agistes a nossa vida durante este dia. Agora nessa noite marcamos o encontro e queremos a tua presença no nosso meio. Tenha liberdade, Deus. Usa os teus filhos, a qual o Senhor estará ministrando a tua palavra. Os teus filhos que estará neste momento na direção do teu Espírito Santo. Ó Deus querido, dirigindo, Deus, os louvores nesta casa. Ó Pai, é para ti. Usa, Senhor, com teu Espírito Santo. Dai, Senhor, a unção. E neste momento, Senhor, sejamos tocados pelas tuas mãos, pela tua graça, e seja derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus querido, assim te pedimos, ó Deus, ser conosco e dá-nos a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A oportunidade de estar com as irmãs que vão fazer o louvor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Peço aos irmãos que nos ajude. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus A Bíblia fala sobre o fenômeno que acontecerá na terra. Não, não, não é a guerra que já vemos por aí. Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos.
gente desapareceu. E muitos vão dizer, vão até pensar: será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber: foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno que aconteceu. Te prepares, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Te prepares, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Aleluia. E cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. O grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu. E muitos vão dizer, vão até pensar: será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber: foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno que aconteceu. Te prepares, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Te prepares, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno. Em breve levará sua igreja pro céu. Jesus Cristo, Ele é o fenômeno. Em breve levará sua igreja pro céu. Aleluia. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. A oportunidade está com a nossa irmã Melissa, que está louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Queria convidar minha mãe para me ajudar. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos louvar o hino aqui, irmãos. E a gente pede a ajuda dos irmãos, tá? Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar você, nem sei tua história. Se algum
faz de tudo. Lutei não ter nada, Ele é a luz, Ele é a luz. Pedi que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai te consolar. Ele entende o seu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo. Luta e não derrama. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende seu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Agradecemos a oportunidade. Deus, aleluia. A oportunidade está com a nossa missionária Flávia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui, irmãos, cultuando ao Senhor com os irmãos mais uma vez. E eu acredito que é o Senhor que marca o encontro conosco, né? E eu estou muito grata ao Senhor, porque hoje o Senhor usou meu esposo para me estar aqui, tá, irmãos? Porque eu estava cansada e falei, hoje eu não vou sair de casa. Mas ele foi e chamou todo mundo para a glória de Deus. Então eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e por provisão do Senhor. E eu quero, irmãos, estar deixando aqui para meditação dos irmãos, para a glória do nome de Deus, o Salmo 93. Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque a Ele é digno de todo o louvor. O Senhor, Ele reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso
do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. E assim, irmãos, eu louvo ao Senhor por estar aqui, porque Ele é soberano, Ele tem sustentado as nossas casas, tem nos dado sustento. Hoje é um culto da família, e ai de nós se não fosse Ele, né? Glória a Deus, ai de nós se não fosse a majestade do Senhor, a soberania, o teu amor, o teu poder, o teu governo sobre as nossas casas. Ai de nós. E sendo assim, eu louvo e agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. A oportunidade está com o nosso irmão Everaldo, vai estar fazendo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Aleluias. Bruno. Aleluias. Amém. A oportunidade está com a nossa irmã Selma. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irei louvar o Senhor. A igreja me ajude. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo.
que está com o nosso irmão Lucas. Aleluias. Glória a Deus. Deus já se faz presente aqui neste lugar, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Exaltado é o seu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né, irmãos? Estarmos aqui para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Quero aqui deixar um versículo para a nossa meditação, que se encontra em Salmo, capítulo 27, verso 14. Salmo de Números 27, 14. Diz assim a palavra do Senhor: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Irmãos, eu não sei o que vocês têm colocado nas mãos do Senhor. Não sei qual o problema que cada um aqui enfrenta nesta noite, porque nós sabemos que nós temos muitos desafios na nossa vida e nós necessitamos da ajuda do Senhor para prosseguir. Mas sabemos que todos aqui colocou alguma coisa nas mãos do Senhor e que está aguardando no Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, mediante esta palavra, para que aquilo que nós colocamos na mão do Senhor, nós possamos confiar nele, possamos colocar na mão dele de verdade, depositar toda a nossa confiança nele, esperar e termos certeza de que o que ele prometeu para nós, ele vai cumprir. Tudo aquilo que nós colocamos na mão do Senhor, nós temos que esperar nele, confiando plenamente. E a palavra diz: espera, pois, no Senhor e anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Quando nós nos animamos, o Senhor se agrada disso. Muitas das vezes nós colocamos algo na mão do Senhor, mas ficamos tristes, oprimidos, cabisbaixos, e o Senhor não quer ver nenhum de nós assim. O Senhor espera de nós que nós colocamos as coisas na mão dele, mas que nós possamos esperar confiante, com um sorriso no... Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. A palavra do Senhor fala: servir ao Senhor com alegria. Então que nós possamos esperar confiantes e sempre com um sorriso no rosto, ainda que as aflições venham, ainda que as tribulações venham, mas que nós possamos manter a postura de ficar firmes, confiantes e alegres na presença de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a meditação da igreja, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Sirva de oração, está com oportunidade nesta noite. Aleluias. Ciclo de oração, água do trono. Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Só Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração é dada ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém? Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora.
temer. Enquanto tu adora Ele, cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, cuida da tua vida. Agora não precisa mais se preocupar. Deus cuidando está. Missionária Raquel fazendo uma oração, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome, Jesus, por esse dia, por essa oportunidade. Pai, engrandecemos, ó Deus querido, nesta noite, ó Pai querido, porque só o Senhor é digno de toda glória, de toda honra. Meu Deus, colocamos tudo diante do Senhor, meu Deus. Pai, que o Senhor possa visitar o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos. Meu Deus, que o Senhor possa de encontro, Senhor, nossa parentela. Meu Deus, quebrando todo o jugo do mal, toda maldição hereditária, tudo aquilo que não provém do Senhor. Todo laço seja cortado, toda corrente seja quebrado pelo poder que há no teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra, Senhor, nesta noite, em lugares que nós não podemos entrar. Toca onde, ó Pai querido, nós não podemos tocar. Meu Deus, alcança, Pai querido, as enfermidades, ó Deus querido, aonde o médico não pode alcançar. Traz a cura, traz, ó Pai querido, a libertação, a transformação, a edificação. Meu Deus, é o que nós te pedimos nessa noite, ó Pai. Glorificamos o teu nome, crendo na vitória, nas mãos, ó Pai querido, do Senhor. Meu Deus, te agradecemos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Aleluias. A oportunidade de estar com o nosso irmão João para estar orando para os dizimistas e ofertantes desta noite. E logo após a nossa irmã Ana Clara está louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Colocar sobre os seus pés. Vamos estar orando ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nós levamos nossos olhos ao céu para agradecer o Senhor por esta rica oportunidade, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que venha perdoar o nosso pecado, a nossa falha, a nossa ignorância. Meu Deus, meu Pai, vem derramar, Senhor, as tuas bênçãos poderosas sobre o nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Vem, Senhor, abençoar o dizimista, Senhor, também os ofertantes, Senhor. Que o Senhor vem multiplicar o celeiro dos teus filhos, lançando por terra toda a fúria, Senhor, do inimigo, Senhor, do teu povo, mesmo contribuir na tua casa. Em nome de Jesus Cristo, teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. A oportunidade de estar com a nossa irmã Ana Clara. E enquanto a irmã louva ao Senhor, os irmãos têm a oportunidade de ofertar a casa do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oi, irmãos. Fico muito feliz em estar aqui cultuando com os irmãos. E já que me foi me dada essa missão de louvar, glória a Deus, que eu peço aos irmãos que me ajudem. Gostaria de louvar o hino da harpa 115, da nossa harpa. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é
Aleluias, glória a Deus. Agora chegou o momento da palavra, né, irmãos? É a oportunidade de estar com o nosso irmão Paulo Márcio para estar orando, entregando o mensageiro desta noite. Irmãos do Senhor, já está, né? Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Você está trazendo a palavra, Saulo, é isso? Vem à frente, meu filho. Está apresentando a vida, né, do irmão nas mãos do Senhor. Vamos concordar em oração, irmãos, amém? Chega mais perto. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença uma vez mais, ó Deus, apresentando a vida do Teu servo neste momento, que estará incumbido, meu Pai, de transmitir a palavra do Senhor aos nossos corações. Usa, meu Pai, como tem usado, como canal de bênção, meu Deus, para transmitir o Teu recado à Tua noiva nessa noite. É o que nós te pedimos e colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu... Glórias a Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos comigo a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Como sempre, né, irmãos, eu sou grato pela oportunidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, por estar pregando o Evangelho, a graça, a misericórdia dEle. Sou grato primeiramente a Ele, segundo ao nosso irmão Ezequiel, que nos concede sempre a oportunidade. Se você chegar um tempo que rejeitar o convite dele, ele fica igual o sargento do tiro de guerra. Ele fica no seu pé e não te larga mais. Então, quando ele te dá uma oportunidade, não rejeita. Fico feliz também, nossos irmãos aqui essa noite, Ana Clara, irmã Flávia, Larinha, Breno. Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer recebê-los vocês aqui. É culto da família, né, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quero estar lendo do versículo 25 até o versículo 34. Versículo 25 ao versículo 34. A minha Bíblia tem um tema por cima, que é as preocupações da vida. Todos encontraram? Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. Portanto, eu digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia seu próprio mal. Pode se sentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, o texto que lemos aqui essa noite, em Mateus capítulo 6, do versículo 25. Mateus capítulo 6, ele é a continuação
da fala do nosso Senhor Jesus Cristo, do capítulo 5. Capítulo 5 vai nos ensinar dizendo, contando a história de nosso Senhor Jesus, que em certo momento ele sobe ao monte. Subindo ao monte, como todos nós sabemos, onde Jesus ia, os discípulos iam com ele. E ali os discípulos vão com Jesus ao monte. E naquele monte, o nosso Senhor Jesus começa a ensinar os discípulos, começa a dar instrução aos discípulos. Creio que todos nós aqui sabemos que os discípulos do nosso Senhor Jesus, ele era servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema que eu trago para essa mensagem, esses pequenos versículos que lemos aqui essa noite, para a mensagem que vai ser pregada aqui essa noite, é o cuidado de Deus para aqueles que o servem. Eu vou repetir novamente: o cuidado de Deus para aqueles que o servem. Meus amados irmãos, falando do mundo, olhando o mundo em que nós vivemos, melhor nem dizer, não vamos falar do mundo, e sim do Brasil em que nós moramos. Segundo as pesquisas, o nosso Brasil, ele se encontra no momento, no ano de 2025, com 218 milhões de pessoas morando no nosso Brasil. Segundo as pesquisas, que 86% da população brasileira se dizem cristão. 86 dentro desses 218 milhões de pessoas se dizem cristãos. E sabe, quando nós ouvimos a palavra cristão, que a pessoa fala que ela é cristã, nós logo na nossa mente vem que ela é crente. O significado da palavra crente é aquele que crê no Senhor Jesus, que ele é filho do Deus único, do Deus Todo-Poderoso. Sabe? Então 86% da população te dizem que é crente. Só que aí está uma diferença. Tem diferença entre essas duas palavras, em servo e crente. Essas duas palavras, ela tem uma diferença entre servir ao Senhor e ser crente diante do Senhor. Como eu já disse, crente é todo aquele que crê no Senhor Jesus, que ele é filho do Deus vivo. Mas a palavra servo, ela tem por significado aquele que coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Sabe, meus amados irmãos, nós sabemos que onde nosso Senhor Jesus passava, ele arrastava a multidão consigo. Enquanto Jesus estava operando sinais, maravilhas, entregando vitória, entregando milagres, curando enfermos, a multidão estava seguindo Jesus. Mas agora em João capítulo 6, a partir do versículo 60, a Bíblia vai dizer que agora nosso Senhor Jesus, ele vai cessar os milagres. Ele vai parar de curar os enfermos. E agora ele vai começar a pregar uma mensagem dura. E Jesus pregando essa mensagem tão dura, que o povo que estava indo com Jesus, que estava seguindo a Jesus, agora eles começam a se retirar da face de Jesus. Que quando eles começam a se retirar da face de Jesus, todos ali começam a ir embora, e sobra somente os 12 discípulos de Jesus. Agora Jesus olha para os 12 discípulos dele e fala assim: olha, discípulos, vocês não querem ir também com eles, não? Agora o apóstolo Pedro levanta a sua voz e fala assim: olha, mestre, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro aqui estava dizendo: olha, Jesus, nós somos servos, nós não somos crente não. Nós somos crente, mas nós também servimos ao Senhor Jesus. E sabe o que eu vim ministrar aqui essa noite? Quem é servo do Senhor Jesus, meu irmão, ele passa por aprovação, ele passa por dificuldade, ele passa por problema dentro da sua casa, problema dentro da sua família, mas uma coisa que ele não larga é Jesus. Uma coisa que ele não larga é Jesus. Uma coisa que ele não larga é Jesus Cristo. E eu creio que eu estou pregando para servo de Deus aqui essa noite. Se tem servo de Deus aqui essa noite, levanta sua mão essa noite. Uma coisa que ele não larga é a presença do Senhor Jesus. Já viu essas pessoas que frequentam a igreja e por qualquer ventozinho que acontece na vida dela, ela larga a presença do Senhor? É crente, meu irmão. Agora, quem passa por dificuldade, quem é servo de verdade, ele passa vento, ele passa provação,
dentro da sua casa, mas uma coisa que ele não abandona é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é servo. Sabe, e eu creio, como eu já disse aqui essa noite, eu estou pregando para servo aqui de Deus essa noite. Eu quero citar 3 pontos, 3 benefícios que nós temos por ser servo do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, e como eu já disse no introdutório da palavra aqui essa noite, irmãos, quem é que nunca ficou preocupado nessa vida? Quem é que nunca passou por um momento de turbulência dentro da sua vida, que você ficou preocupado, ficou nervoso, ficou ansioso? Às vezes, eu mesmo, principalmente, eu sou um menino muito ansioso, principalmente quando eu vou pregar. Eu estou tranquilo dentro de casa, mas quando eu piso nessa porta, que sei que vou pregar, bate uma tremedeira, que eu não sei de onde vem essa tremedeira. Então é normal vir a preocupação na nossa vida. Eu disse, quem é que nunca passou por uma preocupação? Mas como eu já disse, quem serve ao Senhor, Ele cuida das nossas preocupações. Talvez você já passou por uma preocupação de você estar no emprego, você ser mandado embora, você pensa, ó Jesus, se eu for mandado embora agora, eu não sei o que é que eu vou arrumar. Eu tenho conta de internet para pagar, eu tenho conta de luz para pagar. Se eu for mandado embora agora, Jesus, eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Todos aqui eu creio que já passou por uma preocupação, meu irmão. E como eu já disse, mas você é servo e Jesus cuida delas. Quer uma prova na Bíblia? Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Agora Jesus, ele desce do barco. Ele fica à beira do lago. Ficando à beira do lago, ali a multidão se reúne até a Jesus. E vem um dirigente da sinagoga por nome Jairo. E ele fala assim, olha Jesus, a minha filha está dentro da minha casa à beira da morte. E eu preciso que o Senhor vá dentro da minha casa, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Jesus virou para Jairo e falou assim, olha Jairo, não preocupa não, beleza, eu vou lá curar sua filha. Agora Jesus, ele começa a sua caminhada diante da casa de Jairo, para operar esse milagre na vida da filha dele. E neste momento, quando Jesus estava na caminhada, ali havia uma mulher que havia sofrendo 12 anos de fluxo de sangue. A Bíblia vai contar que ela já gastou dinheiro com remédios, já gastou dinheiro com médicos, e nada tinha resolvido o seu problema. E ela toma a decisão, olha, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. E agora ela toma essa decisão e rompe a multidão. E ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela sentiu que a sua enfermidade foi curada. Agora Jesus, ela estava a caminho da casa de Jairo, para curar sua filha que estava à beira da morte. E quando nós sabemos que se tratamos de morte, nós queremos resolver o assunto com extrema urgência, pois é morte. Então agora Jesus, ele para a sua caminhada, para tudo que ele estava fazendo, e pergunta, olha, quem é que me tocou? Os discípulos viram para Jesus e falam assim, olha mestre, a multidão está quase te derrubando, aí você pergunta, quem é que está te tocando? Mas ele disse, olha, quem me tocou diferente. Eu senti que saiu virtude de mim. E essa mulher vendo o que estava acontecendo, e ela se prontifica e fala, olha Jesus, sou eu que te toquei. Já estava sofrendo 12 anos com hemorragia interna. Já gastei com médico, já gastei com remédio, e nada tinha resolvido o meu problema. Mas eu tive a minha fé que tão somente se eu tocar no Senhor Jesus, eu seria curada. Jesus vira para aquela mulher e fala assim, olha mulher, vai-te em paz, pois a tua fé te curou. E sabe, preste bastante atenção. Agora Jesus, nele parar neste momento, agora ele opera esse sinal e maravilha na vida dessa. Tanto que você pede dentro da sua casa. Agora Jesus, ele continua a caminho da casa de Jairo. Jairo fica tranquilo, pois é Jesus que estava falando. Agora Jesus, quando chega na casa de Jairo, ele vê aquele alvoroço, todo mundo chorando. Ele fala, olha, por que vocês estão chorando? Ah, porque a menina morreu. Não, ela não morreu não, ela apenas está dormindo. O povo achou que Jesus estava doido. Agora Jesus arranca todo mundo de dentro da casa e chega perto daquela menina que estava deitada e fala assim, olha menina, levanta-te e anda. E a menina voltou à sua vida.
Sabe o que eu vim pregar aqui essa noite? Jesus ainda continua no controle das suas preocupações. Sabe por quê, meu irmão? Você é servo de Jesus. Vire para o irmão do teu lado e fala assim: meu irmão, Jesus continua no controle da situação que está na sua vida, porque você é servo dele. Você não brinca na presença dele, você não faz graça com as coisas dele. Você é servo do Senhor Jesus, meu irmão. E ele vem dizendo: porque você se preocupa com o que de comer, com o que de vestir. As aves do céu, elas não plantam e nem colhem, mas nunca que umas delas morrem de fome. Ainda mais vocês que são servos do Senhor Jesus, meu irmão. Se Jesus cuida até das aves, ainda mais de você. Os lírios do campo, eles não costuram nem tecem, mas nem nunca Salomão vestiu como uns deles. Ainda mais você que é servo de Jesus. Você acha que Jesus não está olhando o que você está passando, não? Talvez é dentro do seu trabalho, você está passando uma dificuldade muito grande com um funcionário que habita dentro da empresa. Talvez é dentro da sua família, enfermidade está dentro da sua casa. Talvez dentro da sua família tem pessoa desviada que você talvez já está cansando de orar. Mas Jesus, ele está olhando a situação que você está passando. Sabe por que você é servo do Senhor Jesus? E uma coisa que ele é especial é para olhar para o servo dele. E sabe outro ponto aqui para me continuar, pois eu não quero ser muito extenso. Para quem é servo do Senhor Jesus, o segundo benefício, ele cuida de você. Principalmente isso, ele cuida de você. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 15, o povo de Israel, quando ele começa na escravidão, agora eles começam a interceder ao Senhor. E o Senhor ouve o clamor do povo de Israel. Agora ele levanta Moisés e fala assim: olha, Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu servo, dos meus servos. Eu vou arrancar eles da terra do Egito, pois eles não precisam de Faraó para viver bem, não. Eles não precisam das coisas que Faraó fica fazendo para eles viver bem, não. Então eu vou arrancar eles da terra do Egito. O que é isso? É o cuidado de Deus, claro, que não cairá orvalho nem chuva na terra diante a minha palavra. Agora o Elias entrega a revelação do Senhor para Acabe, e logo vem a palavra do Senhor para ele e fala assim: olha, Elias, vai para o riacho de Querite, pois lá você beberá da água, e eu enviarei corvos com pão e com carne para você comer. A terra, ela ficou seca, e nós sabemos que quando um período grande fica sem chover na face da terra, as plantas não jamais dão flores mais, já não florescem mais, já não dá fruto mais, animais começam a morrer. Então a terra estava vivendo esse caos sobre a face dela. Mas o servo do Senhor ainda estava sendo cuidado por glória. Eu vou repetir novamente: ainda o servo do Senhor Elias, mesmo a terra passando problema, o Senhor Jesus estava cuidando dele, meu irmão. Quantos problemas que a terra já passou, se é de Covid-19, se é dengue, mas Jesus ainda continuou cuidando de você, porque você é servo dele, meu irmão. Você é servo de Jesus, e Jesus ama cuidar da sua igreja e daqueles que servem a ele aqui essa noite. Tenho 10 minutos aqui essa noite para me partir para a finalização. Último ponto. Sabe, o benefício que nós temos por ser servo do Senhor, ele é o único que não nos desampara. Jesus, ele é o único que não nos abandona, e isso é fato. Você pode passar por problemas na sua vida, você pode passar por dificuldades na sua vida. Amigos vão te abandonar, parentes vão te abandonar, vão falar mal de você, mas tem um único que ele não te abandona. Ele se chama Jesus Cristo. Você pode passar a enfermidade que você for na sua vida, meu irmão, mas Jesus está com você. Se for no leito de hospital, se for deitado na sua cama, Jesus está com você. Se for andando na via pública, Jesus está com você. Uma coisa que ele não faz é abandonar o seu servo. Quer uma prova? Mateus capítulo 18, versículo 12. Jesus vai contar uma parábola da ovelha perdida. Que um homem, ele tinha 100 ovelhas, e uma delas se perde.
E quando uma delas se perde, ele larga as 99 e vai atrás dessa única perdida. Sabe o que é isso? É a preocupação com o seu rebanho. Jesus, ele preocupa com o seu rebanho. Jesus, ele preocupa com a Assembleia de Deus do Turmalina, com a Assembleia de Deus da congregação do Palmeiras, do Trevo, do Monte Verde. Jesus, ele ama preocupar com seus servos. E sabe outro ponto importante aqui? Em Isaías capítulo 49, versículo 15. Uma mãe pode até se esquecer de um filho, mas o Senhor Jesus jamais vai esquecer de você. Eu vou repetir isso novamente. O mundo pode nem dar ligança para você não, meu irmão, mas o Senhor Jesus Cristo jamais ele vai esquecer de você. Ele é o único que vai passar com você nas dificuldades. Ele é o único que vai passar com você no meio aos problemas. Ele é o único que vai passar com você em meio às lutas, pois ele não abandona você que serve a ele. E agora, para me finalizar aqui essa noite, que ele vem finalizando no versículo 33 de Mateus capítulo 6. Ele vem dizendo: olha, não se preocupeis com isso, com o que de comer e com o que de vestir, e buscai primeiro o reino de Deus, e tais coisas depois vos serão acrescentadas. Sabe, meus amados irmãos, às vezes eu fico meditando nas coisas que acontecem neste mundo. Tem tantas pessoas preocupadas com o dinheiro, algo que é papel, algo que vamos morrer, vai ficar tudo aí. Tem tantas pessoas preocupadas com carro, com casa, com vida 5 estrelas. Só que o bem mais importante ele não tem na sua vida. Na minha fase, quando eu fiz um curso de máquinas, eu conheci um rapaz. Ele era muito rico pela história que ele me contou. Rico não, rapaz, não, ele era idoso. E pelo que ele me falou, ele tinha grandes fazendas na terra de Goiás. Então ele tinha riquezas. O carro que ele tinha na sua garagem era um Audi. Você chegava a brilhar os olhos vendo aquilo. Moto BMW 1200. Só que ele tinha um problema, que era a sua saúde, pois ele estava fazendo uma cirurgia de 40 mil reais. Não abandonou o cigarro. Ele estava para perder um pulmão, um lado do seu pulmão, e dava para perceber que naquela vida a única coisa que não tinha era Jesus Cristo. A felicidade você não via no rosto dele, pois ele contava as suas riquezas, mas atrás das suas riquezas também tinha problemas. Sabe, o bem mais importante nós temos aqui essa noite, que se chama Jesus Cristo. E outra coisa que nós temos mais importante, que é a saúde que Ele nos dá todos os dias. Você ainda não está precisando gastar com médico, com remédio. Você não está em leito de hospital. Saulo, eu ganho só um salário mínimo, mas o salário mínimo é suficiente para você viver feliz, meu. Porque o bem mais importante que você tem é Jesus Cristo. E Ele vem dizendo para nós aqui essa noite: buscai primeiro o reino de Deus, e tais coisas depois vos serão acrescentadas na sua vida. Aqui Ele estava dizendo para o povo, para os seus discípulos: olha, enquanto vocês me servem, enquanto vocês me adoram, eu ainda continuo cuidando da sua casa, eu ainda continuo cuidando da sua família, eu ainda continuo cuidando dos seus filhos. Ah, meu filho está perdido nas drogas, preocupa não, mas eu estou cuidando dele lá. Eu ainda continuo das dívidas que você está enfrentando dentro da sua família, mas primeiro continua buscando o reino de Deus. Sabe, meus amados irmãos, se nós pararmos de buscar o reino de Deus, é como se fosse um peixe saindo de fora da água. Nós vamos morrer, os problemas vão vir. Se com Jesus não é fácil, imagina sem Jesus. Então a dica que eu te dou aqui essa noite: não abandona Jesus Cristo, não larga a presença do Senhor Jesus Cristo. E finaliza a minha palavra aqui essa noite: e zele pela sua salvação.
pois é o bem mais importante que você tem na sua vida. E se agradeça a rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Aleluias, louvado e agradecido seja o Senhor. Nós ouvimos a palavra do Senhor nessa noite, né, irmãos? E é reconfortante para nós. Sabemos que o Senhor, Ele cuida de nós. Eu acho que todos servem ao Senhor, mas se tiver no nosso meio alguém que não serve ao Senhor, hoje é o momento ideal e oportuno para você se decidir para o Senhor, permitir que o Senhor cuide da sua vida. Deus quer cuidar, irmão, de todos, de todo ser humano, mas Ele só cuida se nós dermos liberdade para Ele atuar e tomar a direção das nossas vidas, porque Ele nos dotou do livre-arbítrio, né? Se tiver alguém que queira fazer um concerto com o Senhor nessa noite, né, a igreja do Senhor estará orando por você, né, e a partir desse momento Deus vai ser o direcionador da sua vida e dos seus passos. Mas se não tiver também, né, que Deus conceda uma nova oportunidade. Nós vamos estar, né, fazendo algumas observações aqui, né, irmãos? Amanhã, a partir de amanhã, começa a festividade do ciclo de oração, né? As irmãs já deixou até um aviso aqui, vão estar orando, né, a partir das 18 horas, né? Ou é 6 da manhã? Então, perdão, eu estava indo por dedução aqui. Me perdoe, às 6 da manhã as irmãs vão estar orando. É de 6 a 7? De 6 a 7 as nossas irmãs vão estar orando. E o culto à noite, por isso que eu estava fazendo confusão. Que hora que vai começar? Às 18 horas, mas aí vai começar o culto às 18 horas, né? Então, todos os irmãos, né, se esforcem, né, irmãos? Sábado, né, a maioria dos que trabalham, né, eu trabalho, a gente trabalha até meio-dia, né, a maioria, né, claro que alguns vão trabalhar o dia todo, mas os irmãos se esforcem para estar chegando, principalmente os irmãos que são bem importantes na liturgia do culto, né, irmão? Os irmãos que são operador de som, instrumentista, né, vocês são importantíssimos para a liturgia do culto, né, então sacrifiquem um pouquinho, né, para estar, né, vindo aí, né, adorar o Senhor juntamente com as irmãs, né? Porque as irmãs estando aqui, né, chegando cedo, precisa das demais coisas, né, para que tudo ocorra na direção do Senhor. Então vai começar às 18 horas, para dar bastante tempo aí, né, irmãos, e ter tempo hábil. E amanhã acho que vai ter uma surpresa boa, né? A irmã Elizabeth está na cola do nosso pastor lá para ver se consegue trazer ele aqui amanhã, né, irmãos? Ele até falou, irmão Márcio, prepara um lugar para mim ficar, né, irmãos? Ele precisa ficar com a perna estendida, né? Eu cedo, eu estava até olhando para um canto, olhando para o outro, aí eu estava ali sentado e pensando, talvez naquele canto, né, irmão? Seria difícil subir com ele aqui, né? Mas vamos ver, Deus proverá, né, colocá-lo num lugar estratégico. E talvez ele vai estar participando, né, no culto amanhã, né, que é sábado, e no domingo também. Eu acho que são só esses os lembretes que eu tinha que fazer com os irmãos. Isso, lembrando, irmãos, tem um grupo de irmãos que estão orando essa semana em prol dos adolescentes, né, irmão? Nós estamos orando 30 minutos, que é 21 horas, é isso mesmo, né? 21 é 9 horas, né? 21 horas e 30 minutos até às 10, né? Então todos os irmãos, né, que sentirem de Deus, né, de estar orando conosco, né, eu queria ter dado esse aviso antes, né, mas hoje está um número maior, né, os irmãos também podem ingressar nessa causa. Nós estaremos orando, né, ainda resta hoje e amanhã, né, de 9h30 até as 10 horas, e a gente vai encerrar no domingo pela manhã, né, irmão? Então nós vamos estar vindo, né, só no domingo vai ser um horário diferente, nós vamos estar vindo aqui, iniciando de 7h30 até as 8h, né, quando se inicia a nossa oração. E todos os irmãos, tendo condição, né, irmão, sendo tocado pelo Senhor, nos ajude aí, né, em prol, né, dos nossos adolescentes, né, irmãos? Esse propósito é específico, né, irmãos? Lógico que na oração a gente apresenta todos, mas esse propósito
é para os nossos adolescentes. Eu tenho dito com uma certa frequência, irmão, nós temos perdido muito e a gente não pode desistir, né, irmãos? Nós temos que batalhar, né, colocar, né, como o irmão Saulo disse, né, aqui ministrando a palavra do Senhor, Deus cuida, né, mas cabe a nós colocar tudo na mão dele e insistir com ele para que o Senhor venha operar o milagre. Eu quero, no mais, já estar encerrando, quero agradecer a todos os irmãos que vieram, agradecer a família da nossa irmã Flávia, em especial ao seu esposo, que Deus abençoa, né, como ela disse aqui, né, que foi ele que trouxe. Foi bom que eu brinquei aquele dia que ele ia ter que voltar aqui, né, para trazer a pequenininha, né, e graças a Deus, né, ele sentiu de Deus e trouxe, né, que Deus continue abençoando, estruturando essa família, uma família abençoada nas mãos do Senhor. Agradecemos também, né, irmãos, os irmãos das outras congregações, nosso irmão evangelista Paulo Márcio, domingo ele fechou lá, nosso presbítero João também fechou lá, né, irmão João? E os irmãos, né, com ele também está o Ofeni ali apoiando, os irmãos vão estar aqui apoiando, né, irmão? Então, sábado e domingo, né? Sábado e domingo os irmãos vão estar aqui, né, agarradinho conosco, adorando ao Senhor e engrandecendo ao seu santo nome, juntamente com as irmãs, né, irmão? Rendendo louvor e adoração ao nome do Senhor. E você convide outros para estar participando dessa festividade, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Tem mais algum recado, irmão? Algum aviso? Eu vou falando e tentando pensar para ver se eu estou esquecendo alguma coisa, mas acho que são somente esses. Os irmãos se colocam de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor, né, e agradecendo por este trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, né, pelos louvores, a palavra, né, o nosso irmão Saulo ministrou a palavra, ainda deixou com tempo, né, de tranquilidade aqui para nós darmos o aviso, né, irmão, sem correria. Que Deus abençoe o nosso irmão, continue abençoando, abençoe a toda a igreja do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor, e você apresente a sua necessidade, a sua causa, porque como pregado aqui, irmão, Deus cuida de você. Irmão, nós servimos ao Senhor. Eu sei que às vezes, irmão, o trem está tão feio para o nosso lado que a nossa fé vacila, ela oscila em: será que o Senhor está cuidando de mim? Será que o Senhor está ouvindo o meu clamor, a minha oração? Deus sempre ouve, irmão, mas às vezes não é o momento da resposta. Às vezes a resposta não é como a gente queria, mas Deus está sempre ouvindo o nosso clamor. E nós temos que crer, confiar nisso e permanecer, como também pregado aqui nessa noite, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que deste aos teus filhos de estar na tua casa para adorar, engrandecer, enaltecer o teu santo nome. Quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por este culto maravilhoso. Não foi maravilhoso para mim, meu Pai, embora tenha sido para mim a sensação de estar na tua casa foi maravilhosa, mas o culto foi ofertado ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por cada louvor que foi dirigido ao Senhor, e por o Senhor ter recebido cada louvor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, pelos teus filhos, meu Pai, que estiveram conosco, ó Pai, nesta noite adorando ao Senhor, vieram de outras congregações para estar conosco, alegrando, engrandecendo e adorando ao teu santo nome. Eu agradeço ao Senhor e peço ao Senhor para continuar abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, a causa, meu Pai, que os teus filhos têm colocado diante do Senhor. Eu não sei, meu Pai, qual é a necessidade dos teus filhos, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Tudo aquilo que os teus filhos têm colocado diante do Senhor, que o Senhor conceda a bênção e a vitória, para que através dessa bênção e dessa vitória o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor para abençoar as festividades, ó Pai, das irmãs, que iniciará no dia de amanhã. Que o Senhor faça-se presente, que o Senhor traga, meu Pai, mais servos do Senhor para estar adorando ao Senhor juntamente conosco. Que o Senhor traga todos aqueles, meu Pai, que irão participar da liturgia do culto. Que o Senhor seja com o teu povo, que o Senhor traga, meu Pai, vidas que não te conhecem para chegarem aqui
serem salvas pelo Senhor. Abençoa, meu Pai, que esses 2 dias de festa sejam dias, meu Pai, guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por toda a Tua igreja, que tem a esperança fundamentada no Senhor, que por mais difícil, ó Pai, que esteja a nossa vida, a nossa trajetória, nós sabemos que o Senhor está conosco e que o nosso alvo é estar com o Senhor na glória. Eu te suplico, meu Pai, que o Senhor venha derramar o Teu poder, a Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, encher os Teus servos com o Teu Espírito Santo, para nós continuarmos realizando a Tua obra, até a nossa chamada individual, ou até a chamada coletiva, que é o arrebatamento da Tua igreja. Abençoa todo o Teu povo, leva-nos em segurança, em proteção, meu Pai, até os nossos lares, nos dê uma noite de descanso, ó Pai, e um final de semana abençoado, na direção do Teu Santo Espírito. Abençoa o Teu povo, cuida da Tua igreja, e toma cada petição apresentada ao Senhor, para que o Teu nome, ó Pai, através, meu Pai, dessas operações e milagres, venha ser glorificado. Senhor, atenda-nos, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneçam com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Está encerrado. Vão em paz em nome